Só um minuto. A gente vai tentar, né, passar essa aula para vocês atingindo esses objetivos de aprendizagem, tá certo? E essa aula ela vai ser voltada, né, principalmente para a consulta de enfermagem em ginecologia, tá? Como eu falei lá na aula de pré-natal, a consulta de enfermagem, né, ela está garantida dentro do processo de enfermagem, tá? E lá na nossa lei do exercício profissional, tá certo? Então, nós estamos respaldadas legalmente para realizar essa atividade, né, que também compete o enfermeiro. E lá na atenção primária, né, a gente estabelece, né, faz a organização da nossa agenda de acordo, né, com as necessidades da população. Então, a consulta de enfermagem ginecológica, ela também está dentro, né, de algumas ações da atenção primária, como a coleta, né, citopatológica, que faz parte, né, da consulta de enfermagem, e as ações relacionadas ao planejamento reprodutivo, tá? Que também a gente vai ver isso ao longo, né, dessa disciplina, nesse módulo de ginecologia, tá? Então, a gente inicia aqui, né, mostrando para vocês, fazendo uma revisão sobre, né, o sistema genital feminino. Por quê? Porque a gente tem que conhecer toda essa fisiologia, né, como é que funciona, né, a nossa ovulação, como é que funciona, né, a menstruação, como é que funciona a fecundação, né? Então, na aula passada, a gente viu como era que acontecia todo o processo de fecundação, tá? E aí, quando não existe fecundação, toda essa parede, né, aqui, que está, né, das paredes uterinas, elas vão, né, cair em forma de menstruação, tá? E aí nós temos que entender esse processo fisiológico para o que não é patológico, a gente entender quais são essas afecções ginecológicas, né, que essas mulheres elas são acometidas, né, ao longo desse seu tempo reprodutivo ou não, tá certo? Então aí nós temos, né, o útero, tá, com as suas camadas, a sua cavidade uterina, a gente tem essa parte, né, de baixo é a vagina, que tem uma musculatura, né, que a gente vê aqui, que é uma musculatura em forma de uma prega, tá? A vagina, ela não é um meio estéril, tá? Ela tem bactérias que são da própria vagina, tá? Que se a gente não tem baixa de imunidade, né? Se a gente não tem nenhum fator que faça com que a gente baixe a imunidade, essas bactérias, né, que tem na nossa vagina, a gente consegue conviver normalmente com elas, mas em alguma questão, que a gente baixa a imunidade, como na época da gravidez, quando a gente tem infecções sexualmente transmissíveis, então começa a aparecer, né, sintomatologias que vai detonar, que vai mostrar essa questão das doenças ginecológicas, tá? Então, a partir daí, a gente, né, sobe o colo uterino, que aí o colo uterino a gente vai ver, né, bem no momento que a gente vai trabalhar a questão da coleta citopatológica, a gente que trabalha na atenção primária, né, lá dentro das nossas atividades, a gente tem um momento de coleta citopatológica, tá? Que isso deve ser agregado dentro de uma consulta ginecológica, a gente tem que evitar, né, fazer a mulher chegar lá, a gente fazer apenas essa consulta ginecológica, essa coleta citopatológica, a gente tem que agregar uma consulta, tá certo? Aí a gente vai ver todas essas características do colo, que é um colo normal, né, o que é um colo alterado, né, as alterações realizadas, né, relacionadas, né, ao câncer de colo uterino. A gente vai, né, ver imagens sobre isso para que a gente faça essa diferença entre um colo normal, né, e um colo com problemas ginecológicos, tá? Então a gente sobe, né, tem aqui o útero, né, a cavidade uterina, onde a gente, uma das maiores reclamações das mulheres, né, nas questões ginecológicas, além das questões relacionadas à IST, são as questões relacionadas aos sangramentos anormais, tá, que a gente também vai ver isso. A gente tem as trompas,
tá? Cada trompa, uma de cada lado, e a gente tem os ovários, tá? Onde é amadurecido os nossos óvulos. A gente nasce, né, com a quantidade de óvulos que a gente vai amadurecer ao longo da nossa vida, tá certo? E aí, a partir do momento, né, que esses óvulos amadurecem, eles vão diminuindo, né, ao longo da nossa vida, né? Eles vão amadurecendo, eles vão sendo, como é que eu poderia dizer, além deles amadurecerem e sair, né, para o processo da ovulação e da fecundação ou da menstruação, eles também são reabsorvidos, então a gente tem uma queda gradual, né, desses óvulos ao longo da nossa vida. Então, os nossos óvulos, gente, ele tem a nossa idade, tá? Então, quando a gente faz a decisão de engravidar, né, mais tarde, né, então, a pessoa que engravida com 35 anos, os seus óvulos têm 35 anos, né? Então, a quantidade de óvulos que eu tinha lá com 17, 18, 19 anos é diferente, né, do que eu tenho com 35, 36. Então, a gente tem aquele período, né, que é mais fácil a gente engravidar. Né? Então, ao longo do tempo, né, como eu falei para vocês, a quantidade desses óvulos eles vão diminuindo. E aí, algumas pessoas podem apresentar uma dificuldade de engravidar, tá certo? E aí a gente agrega com essa dificuldade, né, os nossos fatores de risco. Eu digo que a obstetrícia, às vezes, ela é muito má com as mulheres, porque diz que a gente tem uma gravidez, né, a primeira gravidez após os 35 anos, nós já somos consideradas uma gestante idosa, né? Por quê? Porque nós carregamos vários fatores de risco. A hipertensão gestacional é uma, né? As diabetes gestacionais também. Então, a gente já agrega, né, essas patologias, tá? Então, nós temos que entender, né? Vocês vão ter que revisar lá toda essa questão fisiológica, né, do sistema genital feminino, né, passando pela questão da menstruação, a gente já viu, como eu falei, a questão da fecundação, e aqui a gente mostra, né, o introito vaginal, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, que são, né, os nossos órgãos, né, mais externos, e aí a gente tem que reconhecer isso, saber anatomicamente para que serve cada órgão desse, para que a gente possa entender, né, toda essa fisiologia do sistema feminino, tá? Para que a gente possa entender as possíveis patologias que vão acometer as mulheres, tá? E também que a gente possa entender a questão do climatério, né? Então, o climatério, como a gente vai ter uma aula só de climatério, vocês vão perceber que é uma fase, né, do final da vida reprodutiva e tem várias alterações hormonais nessa fase que faz com que a mulher, né, já vá findando esse seu período reprodutivo, tá? Aí isso aí é um corte, né, na lateral das mulheres, onde a gente vê, né, aqui o útero, tá? A gente tem aqui na frente a bexiga, isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver estudando a questão, né, que a gente viu até nas alterações fisiológicas da gravidez, né? O que é que acontece com o sistema urinário? Esse útero, quando ele cresce, ele pesa nessa bexiga, né, causando, causando urgências urinárias. A gente vai ver, né, tem umas afecções que a gente vai estudar, que são as incontinências urinárias, né, nas mulheres, que aí é uma patologia que nós vamos estudar. O ânus, né, tá aqui atrás também, esse útero, quando ele cresce, né, então ele pesa sobre esse ânus. Aqui a gente tem a tuba uterina e o ovário, tá? Então, aqui é um recorte apenas, né, do útero, tá? Com o orifício externo, o orifício interno do útero, né? Toda essa anatomia feminina, tá? A gente vai rever, né, aqui a questão da produção dos hormônios, né? Então, a gente tem alguns hormônios femininos produzidos no hipotálamo, tá? Que aí são as gonadotrofinas, o hormônio
luteinizante, né, que é o LH, nós temos o FSH, que esses hormônios aqui, eles estão, né, diretamente relacionados a esse período da ovulação, tá? Do amadurecimento desse óvulo, a saída desse óvulo do ovário, né, e passando por todo esse processo de chegar, né, lá na fecundação e a volta desse ovo fecundado ou não para o útero, tá? E aí a gente tem toda essa produção que a gente vai ver aqui no ciclo, né? Essa é uma imagem clássica, né, do ciclo menstrual. Aqui embaixo, essa camada vermelha, né, é a camada que a gente tem, né? São as camadas uterinas, tá certo? E aí aqui a gente vê, né, a produção dos folículos, né, que são os folículos que estão lá dentro do nosso útero. Aqui em cima a gente tem os dois principais hormônios, né, que a gente tem no nosso corpo, o estrógeno e a progesterona. E lá em cima, né, esses hormônios, eles são produzidos pela hipófise. Então, a gente tem lá em cima o LH e o FSH, que também contribuem nesse ciclo menstrual. E aí, gente, é importante vocês estudarem, né, a diferença e a função de cada hormônio desse, tá? Então, como é que a gente começa, né, esse processo do amadurecimento do crescimento dos folículos, né? Então, a gente vê que tem uma produção baixa de estrógeno e progesterona, e aqui tem uma produção, né, dos dois hormônios, que é o FSH e o LH, né, que estão direto na produção, no crescimento desses folículos. E aqui ele vai crescer e amadurecer, você vê que quando chega perto, né, dessa saída, você vê um crescimento do estrógeno, né, nesse período, a contribuição do estrógeno nesse amadurecimento e nessa parte da ovulação, e você vê também o crescimento, né, quais são os dois hormônios que estão mais ligados na questão da ovulação. A gente tem o LH, né, você vê o pico do LH na ovulação, né, então ele tem uma grande, né, ele está diretamente ligado à ovulação, tanto ele como o estrógeno, né? O FSH, ele aumenta um pouquinho, depois ele baixa, né, e sobe. Aí você vê, depois da ovulação, né, que esse óvulo ele vai crescendo, né, para se transformar em corpo lúteo. Você vê que existe um aumento da progesterona, tá? Então a progesterona que está em amarelo e a queda dos demais hormônios, né? Então esse corpo lúteo, né? Então esse ovo ele não foi fecundado, e o que é que vai acontecer? Você viu que a parede sanguínea, que é o que está aqui embaixo, ela começa a aumentar, por quê? Porque se houver a ovulação, tá? As paredes uterinas, elas estão preparadas para pegar esse ovo fecundado e implantar nas paredes uterinas que vão estar recheadas, né, de vasos sanguíneos, para que possa nutrir, né, para que possa participar daquele processo de formação do bebê, né? A gente viu naquele filmezinho da aula passada, né? A formação, a divisão celular que ocorre a partir da fecundação, e aí esse ovo fecundado ele volta para se implantar nessa camada aqui que está preparada. O que é que acontece se não tiver ovulação? Essa camada uterina, ela cai em forma de menstruação. E aí você vê a participação, né, desses hormônios, tá? Então é importante que vocês aprofundem, né, o conhecimento com relação à participação dos hormônios nesse processo, né, desde o crescimento do folículo, do amadurecimento, da ovulação, tá? E até o final, que está relacionado à menstruação, tá? Então, gente, o nosso grande desafio, né, na ginecologia, que é uma ciência que estuda, né, a morfologia, a fisiologia, a psicologia e a patologia da mulher. Então, a gente vai muito além da reprodução, né? Então, a gente falou lá nas políticas públicas que no começo, né,
que no começo das questões das mulheres, as mulheres elas eram vistas como, infelizmente, ainda hoje, os investimentos na questão da reprodução. Tá? Mas o nosso grande desafio, principalmente nós enfermeiros que estamos na atenção básica, é a gente atender às demandas dessa mulher, né, envolvendo essa questão biopsicossocial, né, dessas questões relacionadas à ginecologia, aquilo que é fora, né, fora desse processo gestacional. Tá certo? Por isso que a gente divide essa disciplina em 2 módulos, né? Para que a gente veja cada módulo, né, separado, tá? Então, a ginecologia ela é uma especialidade da medicina que se ocupa, né, com o organismo feminino e do seu aparelho genital, né? Envolvendo essa questão da morfologia, da fisiologia, da psicologia e da patologia da mulher. Tá certo? Então, nós vamos tentar abordar essas questões, né, voltadas muito para o cuidado de enfermagem a essa mulher que chega na unidade básica de saúde com queixas, né, de afecções ginecológicas, afecções que são apresentadas por essa mulher, né, fora desse período da gravidez, ok? E aí a gente encontra, né, essas mulheres em diversos momentos, tá? Então a gente encontra essa mulher desde criança lá, né, quando o bebê vai para a gente, né, na puericultura, né, a menininha, a adolescente, a mãe já grávida e essa senhorinha idosa, né, e nos seus diversos relacionamentos, mulheres casadas, né, a gente vive hoje diversos tipos de relacionamento, né, das pessoas, então nós temos que se adaptar, né, enquanto atenção primária, enquanto enfermeiro que atende, né, na atenção primária, que tenta resolver a maior parte, né, a maior parte das necessidades dessa população, a gente tem que enxergar a mulher nesses diferentes contextos, né? Infelizmente, a gente está, né, mais voltada, né, para essa mulher no ciclo gravídico puerperal, né? Que pega essa mulher que está aqui e pega essa mulher nesse cuidado, né, com essas criancinhas pequenas aqui, tá? Então, assim, infelizmente a gente ainda vive, né, na montagem da nossa agenda de trabalho, as questões voltadas, né, ao idoso, à gestante, né, ao hipertenso, ao diabético, mas na hora que a gente, né, se depara no atendimento dessa mulher, né, que já está aqui na sua fase, né, da sua terceira idade, a gente tem que olhar essa mulher completamente, né? Então a gente tem que transformar essa consulta, né, de hipertensão numa consulta também que a gente aborde as questões ginecológicas dessa mulher, tá? Porque essa mulher ela já entrou no climatério, né? Ela tem que se adaptar a essa nova fase da vida, né? Então a gente tem que conhecer cada fase dessa e tentar abordar questões que vá atender essa mulher na sua integralidade, tá? E aí, como é que essa consulta de enfermagem ginecológica ela tem que estar pautada, né? Então, é uma atividade da atenção primária, né? Então, a gente tem que estabelecer um momento de acolhimento dessa mulher, né? Ter uma escuta ativa de toda essa problemática dela, tanto que a gente fala dessa escuta qualificada, tá certo? É um momento também de promoção da saúde, né? Então, a gente vai escutar essa mulher. Né? Então, através dessa escuta, a gente pode, né, promover uma educação em saúde, né, de acordo com as suas necessidades. A gente estabelecer, gente, um processo de empatia. Nós não vamos conseguir atingir nossos objetivos enquanto profissional de saúde se a gente não desenvolver uma empatia, porque para que a gente tenha essa escuta qualificada, para que a gente faça um acolhimento para essa mulher, para que a gente possa atender essas demandas dela, né? Então a gente tem que ter tempo, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que estabelecer essa empatia, porque através dessa escuta qualificada, nós vamos levantar os elementos importantes, né, do que essa mulher está sentindo ou do que ela não está sentindo, né, das necessidades que ela foi procurar essa unidade de saúde e tentar fazer essa abordagem de forma integral para poder atender essas necessidades dessas mulheres. Então, você estabelecer, né, um passo a passo da sua consulta, né, você entender o que é que você vai levantar nessa anamnese dela, que aspectos você vai
que aspectos você vai realizar, né, de exame físico dessa mulher, é importante para que você levante, né, todos os aspectos importantes nessa mulher, para que você possa, né, fazer um julgamento clínico disso, né, e tentar estabelecer um diagnóstico de enfermagem e estabelecer, né, saber se o que essa mulher está sentindo, você, enquanto enfermeiro, vai dar conta disso, ou você precisa compartilhar essa atenção, né, com um profissional médico, com um profissional da sua equipe, da estratégia de saúde da família, tá? Geralmente, nas unidades de saúde, você tem né, um consultório, geralmente o consultório que você atende a prevenção, né, onde você vai fazer a coleta citopatológica, é um consultório que ele tem mais privacidade, né, ele tem um banheiro, né, então você tem que criar esse ambiente, né, então essa ambiência que tem uma privacidade, né? Você não pode deixar que todo mundo abra sua porta para falar com você, né? Você ter o material adequado, os equipamentos, né? Que geralmente é uma mesa ginecológica, é um foco, é uma escadinha, né? Então é uma bata onde essa mulher vai poder retirar, né, parte da sua roupa no banheiro e usar essa bata. Os formulários, né? Você quando está na educação, você está na unidade de saúde aqui de Fortaleza, você vai usar um prontuário eletrônico, né? Nas outras unidades que não tem prontuário eletrônico, né? Haverá formulários para que você possa ter um roteiro para o atendimento dessa mulher e você fazer, né? Você ter tecnologias para a educação em saúde. Então, hoje em dia, os enfermeiros eles estão produzindo muitas tecnologias através de cartilhas, né, álbum seriado, para que você possa utilizar essas tecnologias, que a gente chama de tecnologias leves, né, para a gente ajudar essas mulheres nesse processo de educação em saúde, tá? A consulta de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro, né? Tá lá no nosso, na nossa lei do exercício profissional, tá certo? Nós temos que cada dia, gente, aplicar o processo de enfermagem, né? Que aí, se vocês lembrarem, acho que a professora Petra que deve ter dado para vocês, né? A sistematização da assistência de enfermagem, que a gente também faz sistematização da assistência de enfermagem na atenção primária, tá certo? E aí você vai aplicar esse processo, né, nessa sua consulta de enfermagem, partindo lá da anamnese, né, do exame físico, do levantamento dos problemas, né, juntar tudo isso no julgamento clínico e a partir daí se estabelecer alguns diagnósticos, né, que devem ser diagnósticos de enfermagem, você traçar para essa mulher um plano de cuidado, tá? Então, se essa mulher ela tem patologias, a gente vai dividir esse cuidado, né, com o cuidado médico, tá? Para que eu comentei também lá no pré-natal, você tem que lá quando estiver trabalhando na unidade básica de saúde saber quais são os medicamentos que você pode prescrever, né? Então, geralmente a gente, na área da ginecologia, a gente prescreve, né, todos os anticoncepcionais, a gente prescreve todas as medicações para as ISTs, né? E a gente prescreve as medicações para as afecções ginecológicas mediante os resultados de citopatologia, tá? Então, demais medicamentos, geralmente você vai compartilhar essa consulta com a consulta médica, tá? Ela deve ser realizada, né? Então, essa questão da aplicação do processo de enfermagem e da consulta de enfermagem deve ser realizada, né, em todos os cenários de atuação, como eu falei para vocês. Às vezes a gente acha que a SAI, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem, ela é voltada apenas, né, para o ambiente hospitalar. Não, né, a gente faz sistematização da assistência também na atenção primária, tá? E aí a gente traz para vocês, né, as etapas desse diagnóstico. Oi, professora, pode falar. desculpa. Quando a paciente vai, aí tem o diagnóstico de Gardnerella, aí o tratamento são antibióticos, né? Aí, no caso, o enfermeiro tem que encaminhar para o médico. Aí você vai ver o seguinte, se lá na portaria, né, do município, ele
dá né, a opção de você prescrever essas medicações, não tem problema. Geralmente, quando a gente trabalha as questões das ISTs, né, ou dessas afecções ginecológicas, tá lá o que você pode prescrever, né? Se está dito que, se eu não me engano, na portaria de Fortaleza, você pode prescrever essas medicações, tá certo? Por quê? Porque são programas, né, que são determinados dentro da política de atenção básica e a partir daí você vai prescrever. Se, né, lá não está dito que você pode prescrever essas medicações, você vai compartilhar esse atendimento com o atendimento médico, tá certo? Aí você vai ver como é que é essa rotina, né, dentro da unidade que você trabalha. Porque se você revisitar a, a lei do exercício profissional, né, então ela diz que você pode prescrever medicamentos dentro dos programas, né, do governo, mas que você tem que ter ou em locais onde que você tenha não sei se lá diz portaria, que você tem o respaldo, né, do lugar onde você trabalha para essa prescrição, tá certo? Então, quando a gente trabalha ISTs, a gente trabalha muito que isso aí já é uma coisa que é exercida pelos enfermeiros, que é a abordagem sindrômica, né? Então, quando algumas afecções, né, acometem as mulheres, né, que são relacionadas às ISTs, você já tem uns fluxos de atendimento onde você, para determinado tipo de patologia, já tem a medicação e você pode prescrever. Por isso que eu sempre alerto aos alunos de que quando você for lá para o interior, né, você se informe o que é que os enfermeiros, né, naquele lugar estão aptos legalmente para prescrever, tá certo? E aí a gente tem feito uma discussão muito grande ultimamente, a questão dos consultórios de enfermagem. Vocês já viram que os enfermeiros, através de uma resolução do COFEM, os enfermeiros eles podem, né, ter consultórios de enfermagem? Vocês já viram isso? Hein? Alguém já viu essa resolução do COFEM, que a gente pode ter agora consultório de Professora, enfermagem? eu não vi, mas eu já vi vários consultórios de enfermagem. Até por aqui, por onde eu moro, eu já vi um consultório de enfermagem. E esse consultório faz o quê? Eu não sei, eu só vi Oferta assim que quando eu serviço? passei, quando eu passei em frente, que era um consultório de enfermagem, mas eu não vi o serviço que fazia. E aí, gente, é assim, né? Ao longo desse tempo, a enfermagem ela foi evoluindo em várias áreas, né? Então, a gente tem a obstetrícia, que a obstetrícia é a única especialidade que está descrita dentro da lei do exercício profissional, tá? Tá lá que eu, enquanto enfermeira, posso fazer parto dentro da equipe de saúde. Não é uma prerrogativa minha nem do médico fazer parto, tá? Então, eu está lá na minha lei, certo? E aí a gente tem algumas atividades que estão descritas na nossa lei do exercício profissional que a gente vai exercer enquanto membro de uma equipe de saúde e temos atividades que são privativas do enfermeiro, como a consulta de enfermagem, tá? Consulta de enfermagem pré-natal, consulta de enfermagem puericultura, né? Consultas de enfermagem para o planejamento familiar, coleta citopatológica, tudo isso a gente pode fazer, tá certo? E aí, a partir do momento que a gente nos é autorizado, né, por uma resolução, a gente tem que também ficar claro que a resolução, né? Se você abrir o site do COFEM, tem muitas resoluções que nos respaldam o nosso exercício profissional. A partir do momento que eu estou respaldada pela minha instituição, né, que é o COFEM, que é a instituição que ela legisla sobre, né, a atuação do enfermeiro, então eu vou estar respaldada. Mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode
entrar na profissão dos outros, né? Então, uma resolução, ela não tem valor de lei, né? Então, a gente está respaldada por uma lei do exercício profissional. A nossa lei, se eu não me engano, ela é de 86. Aí o que é que acontece? Muitas coisas elas vieram depois, né? Por quê? Porque o mundo evoluiu, as nossas atividades elas evoluíram, né? Mas algumas coisas, a nossa lei ela precisava, né, ser atualizada, né? Porque a nossa profissão ela progrediu. E aí, quando a gente monta um consultório de enfermagem, né? Então a gente tem que abrir um consultório de enfermagem respaldado na lei, né? Porque senão a gente pode estar cometendo um exercício ilegal da nossa profissão, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, outro dia me perguntaram: eu posso fazer consulta de pré-natal? Né? Eu abri um consultório meu, né? Eu posso fazer uma consulta de pré-natal? E aí eu fui, né? Essa pessoa que me perguntou, eu fui refletir com ela, né? Lá na lei do exercício profissional está dizendo que eu posso fazer uma consulta de enfermagem pré-natal dentro de um programa governamental, né? Então, quando eu estou na atenção básica, eu estou ali, né, dentro de uma equipe que quando eu tenho algum problema, eu tenho um médico, né, para que possa atender essa mulher a partir do momento que não me cabe mais, né, de acordo com a minha formação e com a minha profissão, né, e com o que eu posso fazer. E aí, gente, se eu estou atendendo uma gestante, né, e essa gestante acontece alguma coisa com ela que eu não posso prescrever, onde é que eu vou mandar essa mulher, né? Então, eu não posso estar sozinha no mundo, né, para determinado tipo de atividade. Ah, eu tenho uma mulher que eu fiz uma coleta citopatológica nela, então tem alguns consultórios de enfermagem de coleta citopatológica, principalmente no interior, onde eu vejo uma paciente que tem uma lesão de alto grau. Uma lesão de alto grau, né, já foge à nossa responsabilidade enquanto enfermeiro, né? Já é uma atividade de condução médica. E aí eu tenho que passar essa paciente para outro nível de atenção, né? E aí eu tenho que ter, né, um ambiente, uma rede de atenção para que aquela paciente ela seja recebida, né, em outro lugar. Tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que ler a nossa lei do exercício profissional, a gente tem que ver as nossas resoluções, né, que nos respaldam nesse, né, nesse nosso exercício profissional, tá certo? Mas a maioria das vezes a gente pode prescrever medicações para ISTs, medicações para afecções ginecológicas, medicações do pré-natal, né? Tá certo? Respondida a questão? Então, eu trago para vocês aqui, né, o processo de enfermagem, as etapas, né, que é o histórico de enfermagem, que é onde eu pego toda aquela anamnese, o exame físico, né, onde eu vou levantar os problemas dessa mulher, né, a partir daí eu faço um julgamento clínico para eu, né, ter o meu diagnóstico de enfermagem, a partir daí eu traço o meu plano assistencial, né, dentro desse meu plano eu faço prescrição de enfermagem, né? Então, a prescrição de enfermagem ela está muito voltada ao cuidado, tá? Eu posso evoluir essa paciente, tá? E eu posso dar um prognóstico para ela. Isso é um prognóstico bom se ela fizer. Então, se eu tenho uma paciente, né, que eu chego a um diagnóstico de enfermagem que essa mulher ela possa estar com alguma afecção ou ela tá com obesidade, né? Então aí eu pego, né? Ela veio lá para mim, ela, né? Tá, não sou uma mulher no climatério, onde essa mulher ela tem muitos fogachos, ela tem aquele calor, né? Então aí você vai, levantou, viu que ela tá nesse período que é um período fisiológico, aí você vai prescrever para ela, você tem que usar roupas leves, você tem que estar no lugar arejado, e a partir daí você, né, depois veio com essa mulher, você prescreveu, né, fez esse plano assistencial para ela, e aí depois você, né, prescreveu esses cuidados, depois você acompanha essa mulher, como é que está essa evolução. Tá? Então, esse é o processo de enfermagem, né, que foi definido
por Wanda Horta, em 1978, que é um plano de cuidar, um processo de enfermagem que a gente usa tanto na atenção primária, né, como na atenção hospitalar. E aí eu trago para vocês aqui, né, um mapa mental que a gente vai destrinchá-lo para a gente ver o que é importante a gente acompanhar nessa propedêutica ginecológica, tá? Então, essa primeira fase, gente, é a fase da anamnese, tá? E o que é que envolve essa fase da anamnese? A identificação dessa mulher, quem é essa mulher que chega para mim lá no meu consultório, na atenção primária. Tá? Então, a maioria das vezes ela vai chegar para você com uma queixa, tá? Então, essa queixa está relacionada, né, a alguma questão que muitas vezes ela foge daquele nosso percurso fisiológico, tá? Às vezes, não sou, quando a mulher chega lá no climatério, ela tem queixas que não são queixas patológicas, elas são queixas envolvidas, né, dentro do sistema de uma necessidade, né, de um período que a mulher se encontra, que é um período fisiológico, tá? Então, você vai levantar essas queixas, tá? Fazendo uma revisão desse sistema, o que é que ela está queixando naquele momento, tá? Eu vou ver antecedentes que ela tem, antecedentes familiares. A gente sempre tem gente que observar que algumas patologias ela vem, né, de antecedentes familiares que eu tenho que conhecer também, né, como é a vida dessa mulher e antecedentes dela própria, né? Então, aqui também a gente vai envolver toda a parte, né, reprodutiva dessa mulher. Quando foi que ela começou a menstruar? Se ela menstruou ou não, quando foi que ela começou a menstruar, quais são as características dessa menstruação, qual é a característica do sangramento, se ela tem cólicas ou não, qual é a representação, né, dessa menstruação para ela. Porque tem gente, né, que enfrenta o período menstrual numa boa, né? Aquilo ali faz parte do processo fisiológico dela. Mas tem gente que enfrenta muito ruim esse período menstrual, né, um período que a pessoa fica mais, né, a sua capacidade de trabalho diminui, né, a sua capacidade de estudo diminui, a pessoa sente muita dor, ela quer passar o tempo todinho, né, deitada, né, então aquilo ali realmente é um processo fisiológico, tá, faz parte do nosso, né, do nosso ciclo menstrual, mas as pessoas, né, têm muitas queixas de cólica, né, de um sangramento volumoso. E aí essas características eu tenho que saber, eu tenho que levantar essas características, tá? A gente tem que ver todos, né, como eu falei, esses antecedentes ginecológicos e obstétricos, tá? Como é esse ciclo menstrual, se ela toma algum remédio, alguma medicação, faz algum método, né, para anticoncepção, a história obstétrica, se ela já teve filho, se ela não teve, se ela já teve aborto, se ela não teve, se ela tiver tido filho, que tipo de parto foi esse, se foi um parto normal, se foi parto cesárea, tá? Como é que é esses fluxos genitais dela, se ela tem algum sangramento, se ela tem algum corrimento, como é a vida sexual dela, né? Então, como é ela tem dor na relação sexual, como é que está essa vagina, é uma vagina que ainda está lubrificada, ou ela já tem essas queixas do climatério, né, que a gente vai ver toda essa parte do climatério, se ela vai lá para você com queixas mamárias, que a gente vai ver, né, todo o rastreamento do câncer de colo do útero e do câncer de colo do câncer de mama e do câncer de colo uterino, tá? Tratamentos ginecológicos prévios, né? Se ela já teve outras histórias, né? Se ela tratou, se ela não tratou, se ela tem infecção urinária, se ela não tem. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos fazer todo esse levantamento. Porque, como eu falei, gente, esse levantamento ele é importante para que a gente conheça essa mulher, né? Acolha essas queixas dela e, a partir daí, a gente elabore um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica do que é que ela tem, tá? E aí a gente usa, né, alguns instrumentos, né, como eu falei para vocês, para coletar esses dados, pode ser, né, roteiros pré-estabelecidos, pode ser
né, programas de computador, né, que como eu falei para vocês, aqui em Fortaleza a gente tem, né, um prontuário eletrônico que você vai preenchendo a partir do momento que essas abas, né, elas vão abrindo para você. A gente trouxe aqui um histórico, né, um exemplo de um histórico utilizado pela professora Aline Carla lá no ambulatório de adolescente, onde ela faz esse levantamento e faz a utilização desse site, tá? Então, aqui a gente traz esse exemplo, né? Essa aqui é uma jovem de 27 anos, ela tem a escolaridade, né, ensino médio completo, porque essas questões, gente, é extremamente importante, né, a escolaridade, a idade, para a gente ver, essa moça, ela tem 27 anos, então ela está na idade do rastreamento do câncer de colo de útero, que a gente vai ver que o câncer de colo, ele é, né, mais prevalente a gente tem que fazer o rastreamento das mulheres de 25 a 64 anos. Então, se essa moça tem 27 anos, a gente vai lá na frente, né, saber se ela já fez alguma prevenção, tá certo? O grau de escolaridade é importante para a gente ver, né, se essa mulher, o grau de entendimento que ela tem do que a gente fala. Se ela parou de estudar, né? Aqui ela foi colocado sim. Por que ela parou de estudar? Porque ela teve uma gravidez, tá certo? A renda familiar, né, 2 salários mínimos, porque as questões, os indicadores sociais, gente, ele influencia no processo de saúde e doença, tá? Com quem ela mora, aqui ela mora com um companheiro mais um bebê de 4 meses, tá? O estado civil, ela tem uma união estável, também você ser solteira, né? Você ser solteira sem namorado, né? Você, ó, aqui tá perguntando se ela é virgem ou não. Os antecedentes pessoal, né? Então, essa moça, ela tinha ela teve um diabetes gestacional, ela tinha uma cirurgia anterior, que foi uma cesárea, né? Que foi desse bebê de 4 meses. Se ela precisou de transfusão, se ela tem hábito de fumar, se ela usa, né? Se ela usa cigarro, se ela usa álcool, drogas ilícitas, né? Então, aqui ela negou o uso de drogas, porém ela já fez uso de tabaco, álcool, cocaína e crack, né? Mas parou quando engravidou. Se ela usa alguma medicação atual, né? Que ela não usa. Se ela usar a medicação, a gente pergunta qual a medicação. Aí a gente passa, né, para os antecedentes obstétricos dela, que ela era gesta 1 para um aborto 0, né? Então ela teve uma gestação, ela teve um parto, que foi esse parto desse bebê de 4 meses, ela não teve nenhum aborto. Né? Então, a data do último parto dela foi 24/3/18 e ela pariu na própria maternidade escola. Né? Ela fez o pré-natal lá, certo? O seu último parto foi uma cesárea, a idade gestacional 38 semanas. Por que é importante a gente ver isso no antecedente obstétrico dela? Saber se ela teve algum parto prematuro, né? Porque aí a prematuridade ela pode estar associada a uma infecção urinária, por exemplo, a uma infecção genital, né? Algum corrimento, ou a idade da primeira gravidez, né? Então ela engravidou com 26 anos, né? Então ela tinha 27 e engravidou com 26, então ela não teve uma gravidez na adolescência. Se ela teve complicações em gestações anteriores, né? Nessa gestação que ela teve uma pré-eclâmpsia, tá? Ou ela teve uma menarca, né, aos 12 anos, uma sexarca aos 18. A vida sexual ativa no momento não, tá? O número de parceiros que ela teve ao longo da vida, ela só teve um parceiro, então é importante a gente também investigar o número de parceiros, né? Então, porque os múltiplos parceiros, elas vão, né, ter um risco de desenvolver, né, uma infecção sexualmente transmissível, então é muito importante a gente levantar essa história do parceiro. Se ela, né, tem história de violência ou abuso sexual, né? Então aqui ela disse, tá? Então, ela disse que ela relatou que era um primo que acariciou ela na infância. E aqui, gente, essa questão da violência, a gente, né, como a gente tem visto ao longo desses anos, que a questão da violência sexual ela é muito presente. Então, hoje, esses momentos de encontro com as pacientes, a gente tem, né, que ter essa habilidade, né, de perguntar sobre violência ou abuso sexual. Tá? Porque às vezes tem gente que fala isso abertamente, tem gente que não fala. Então, ao longo do tempo que a gente faz essa pergunta, né? Então a gente está nesse encontro com a paciente, a gente vai descobrir, né, através
desse vínculo que ela cria com a gente enquanto profissional, essa história da violência, né? Então, no começo ela pode negar, né? Então, você, se é isso mesmo, você tem alguma coisa para me dizer? Né? Então, se você percebe ela um pouco acuada, você pode deixar para outro momento. Então, a gente tem que desenvolver ao longo do nosso trabalho essas técnicas, né, da comunicação dentro da consulta, para que a gente possa levantar essas problemáticas, tá? Aqui, se ela usa método anticoncepcional anterior, né? Então, ela usava o anticoncepcional oral e usava camisinha, tá? A data da última menstruação tinha sido 26/6/2017. É super importante de toda consulta a gente perguntar a data da última menstruação para saber se essa mulher não está grávida, se ela tem um ciclo menstrual regular, porque isso vai influenciar lá na prescrição dos anticoncepcionais, tá certo? O último exame de prevenção, a gente também tem que perguntar, tá certo? Para saber se ela está com esse exame regular. Aqui o resultado, se ela se lembrar, tá? E aqui você vai, junto com ela, né, prescrever esse método contraceptivo. Ela vai continuar tomando anticoncepcional oral e usando camisinha, porque ela ainda está amamentando. Aqui o anticoncepcional, a gente vai ver que esse anticoncepcional, como ela ainda está amamentando, né, um anticoncepcional, uma mini pílula que só tem um tipo de hormônio, tá certo? E aí ela está em aleitamento, né, materno exclusivo, tá? Então, porque a gente pegou essa paciente numa consulta, tá, ginecológica no pós-parto, tá certo? Então, essas, gente, são as informações básicas que a gente tem que perguntar para essa mulher nesse momento, tá? Para que a gente levante essas necessidades dela, tá? Aí aqui você vem a parte, né, para os aspectos gerais, ela estava orientada, cooperativa, a pele normocorada, boa higiene, ela fazia, né, quando foi perguntado com relação à dieta, ela tinha uma dieta adequada, foi perguntada a questão das eliminações, né, do sistema urinário, ela tinha uma disúria, sono e repouso, né? Então está satisfeita. Aí você vai para a parte do exame físico, né? Você vai, se você tiver oportunidade, né, de avaliar as mamas e genitárias, né? Você vai ver se elas são simétricas, assimétricas, se tem nódulo, os mamilos, se eles são protusos, planos, investidos, se tem fissura, a história da amamentação, né? Em gestação anterior, se ela fez citologia oncótica, né? Quando, que também a gente fez aquela pergunta. Então, são alguns roteiros, né, que se tem, isso aí é um roteiro básico, né, de uma consulta ginecológica, tá? Aí a gente fala, né, novamente, a questão do momento da empatia e desse acolhimento, a gente vai colher essas informações, analisando essas informações, para a gente fazer uma intervenção, tá? Orientando e conduzindo essa tomada de decisão. Então, essa paciente, ela pode ter chegado, né? Ela está com um bebê de 4 meses para introduzir, ela vai voltar a trabalhar, né? Ela quer introduzir uma alimentação, então ela pode ir lá para a consulta para uma mudança de método contraceptivo, mas como é a primeira vez que você vê aquela mulher, né? Então você vai fazer toda essa investigação para saber se ela tem outra queixa, tá certo? Então, você vai deixar espaço para essa paciente se expressar, né? Fazer perguntas abertas, deixar, né, um momento para ela tirar alguma dúvida, tá certo? Alguma coisa a mais que ela acha importante dizer, né? Que o profissional não perguntou, tá? De como é que vai a sua vida. Então, a gente tem que ampliar, gente, essa consulta não voltada apenas, né, para as questões das queixas da paciente. Como eu falei para vocês, ela vem com uma queixa, mas nós temos, né, que ampliar outras questões. Às vezes a mulher sofre violência doméstica, que a gente vai ver isso, aí ela vai sempre para a unidade de saúde com uma dor em baixo ventre, né? Porque ela tem relação sexual forçada, né? O marido dela, né, comete violência doméstica, aí você acaba, se você não para um pouco, né, para conversar com essa mulher, os profissionais de saúde da atenção primária vão apenas trabalhar e prescrever medicações para a sintomatologia. Tá? Então, deixando essa parte emocional de lado, e aí essa mulher nunca vai estar boa, né? Porque a problemática dela
não é apenas, né, aquela dor crônica que ela vem no posto todo dia, toda semana e todo mês, né? Então, o problema dela é um problema maior. Por isso que a gente tem, né, que colher essas informações, analisar e intervir de acordo com a situação da paciente, tá? A gente tem a parte do exame físico, gente. Esse exame físico, né? Vocês têm que relembrar o exame físico céfalo-caudal, tá certo? A gente faz, né, o exame físico nas mamas, é importante, principalmente, né, essas mulheres, você tem que analisar essa mama, essa paciente que a gente falou, ela estava no processo de amamentação, né, então você vai ver como é que está essa mama, se tem fissura, como é que está a produção, mas você pode, né, chegar com uma paciente que não tem queixa mamária nenhuma, mas você vai ver, né, sabe que o grande problema, né, a grande causa de óbito em mulheres é o câncer de mama. Você já tem perguntado lá nos antecedentes obstétricos, a questão relacionada aos antecedentes familiares, né? A gente pergunta se tem algum tipo de câncer, já teve câncer de mama. Então, a gente investe, né, no exame físico, na questão das mamas também, tá? A gente faz os exames, né? O exame especular, tá certo? Onde nessa consulta a gente faz a coleta citopatológica. O que é que a gente não deve fazer? A mulher chega, né, naquele nosso dia que a gente está atendendo, é o dia, né, da coleta ginecológica, mas a gente não vai só olhar para essa mulher na coleta, a gente tem que fazer toda essa anamnese, né, para que a gente possa levantar os problemas dessa mulher, tá? E aí a gente tem algumas propedêuticas complementares, né? A questão da realização de ultrassonografia, o encaminhamento dessa mulher que veio para a gente com um exame alterado, né? Da prevenção, que precisa de uma colposcopia, aquelas mulheres onde a gente vai prescrever a mamografia de rastreamento, que aí é outra coisa que vocês vão me perguntar, professora, eu posso pedir um ultrassom transvaginal, né? Você vai ter que olhar lá, né, se na portaria dá certo. Fortaleza, as enfermeiras, elas podem prescrever um ultrassom obstétrico, pode prescrever mamografia de rastreamento. Qual é a mamografia de rastreamento? É aquela das mulheres de 50 a 69 anos. Eu, enquanto enfermeira da atenção básica, não posso pedir uma mamografia de diagnóstico. Essa mulher está com nódulo, ela veio para mim, e aí eu vou pedir uma mamografia de diagnóstico. Não. A gente só pode, né, pedir mamografia de rastreamento, tá certo? Ultrassom, eu tenho dúvida se as enfermeiras podem pedir ultrassom pélvico e transvaginal. Eu sei que ultrassom obstétrico a gente pode pedir, tá? Então, se a gente precisa de uma propedêutica complementar, gente, o nome já está dizendo, nós estamos na equipe de saúde da família. Nós temos, né, que compartilhar esse atendimento, né, com o médico, tá certo? E a partir daí, né, vocês compartilharem essa história clínica dessa mulher, você levantar suas hipóteses diagnósticas e vocês decidirem junto o que é que precisa para atender as necessidades dessa paciente, tá certo? Nessa consulta ginecológica, a gente vai muito além das queixas aparentes, né, como eu falei. A gente tem que buscar as questões relacionadas à parte biopsicossocial, né, ter a interdisciplinaridade como apoio ao processo de trabalho e cuidado, tá certo? Aí você vai dizer assim, professora, eu tenho um amigo que mora lá no interior, só tem um médico, a enfermeira e mal, né? Então, se a gente só tem isso, né, o médico e a enfermeira, nós vamos tentar atender essa mulher da melhor forma possível, né? Mas tem alguns municípios que tem o NASF, né? Alguém já ouviu falar do NASF? Vocês que já passaram, né, pela saúde coletiva? Alguém já ouviu falar no NASF? Hein, gente? Já. Então, o que foi que você ouviu do NASF? Você já viu alguma atuação do NASF, alguma coisa? Conte aí para mim. Agora eu tenho só uma dúvida, professora. Se o NASF, que fica bem ali na entrada, que quando os pacientes chegam, eles direcionam as pessoas, é isso?
Não, ali é o NAC, né? Que é o Núcleo de Atendimento ao Cliente. Eu quero mamar. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá? O que é esse? É a equipe multidisciplinar. A estratégia saúde da família, né? A estratégia ela é composta por quem? Pelo médico, pelo enfermeiro, pelo agente comunitário de saúde, pelo dentista e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. Essa é a equipe da estratégia saúde da família. Essa equipe, gente, ela não consegue atender a todas as demandas da população. Às vezes eu preciso de um nutricionista, né? Então eu tenho um paciente obeso, eu preciso de um paciente que seja acompanhado, né, com um educador físico. Eu tenho que ter uma pessoa, né? Eu tenho um paciente que está precisando de um apoio psicológico. Aí foi criado, né? Que é o núcleo ampliado da saúde da família, tá? Que aí eu agrego a equipe multidisciplinar. Quem é essa equipe multidisciplinar? Eu tenho um nutricionista, eu tenho um assistente social, eu tenho um psicólogo, eu tenho um educador físico, né? Então, existem essas equipes do NASF, que são, geralmente, essas equipes, elas não são apenas de uma só unidade, né? Então, às vezes, uma equipe de NASF, ela se divide para 3 unidades, né? Então, as equipes de NASF para o município, ela é definida pelo número da população. E aí eu divido as atividades. Então, o NASF é esse núcleo ampliado da saúde da família para que eu possa fazer esse atendimento interdisciplinar. Porque nem só o médico, o enfermeiro vai dar conta disso. Então, na maioria dos municípios, a gente tem equipes de NASF, né? Então, quando você for trabalhar lá no interior, você pergunta, né, se a sua unidade ela tem uma equipe do NASF, que aí você vai saber se você vai dispor de uma nutricionista, de um assistente social para lhe ajudar nesse trabalho interdisciplinar, ok? E aí, gente, uma coisa que a gente tem que também trabalhar com essas mulheres é a promoção do conhecimento do próprio corpo, tá? Então, quando a gente vai passar pelo nosso processo, né, de ovulação, tá? Até essa menstruação chegar, nós sentimos, né? Nós temos sinais e sintomas fisiológicos que isso acontece. Exemplo, nós vimos que nós temos 2 ovários, né? Então, quando um ovário, né, ele vai amadurecer esse óvulo, né, para passar pelo processo de ovulação, algumas mulheres são mais sensitivas e sentem essa dor, né, aqui uma dor pélvica do lado que está amadurecendo. Durante o período da nossa menstruação, quando nós não temos nenhum problema ginecológico, a gente, né, tem algumas secreções vaginais que elas são específicas para aquele período. Então, quando eu estou, né, começa o meu processo da ovulação, então, qual é o grande, né, nós fomos, a nossa fisiologia é para a gente ter relação sexual e a partir daí a gente né, a partir dessa relação sexual existe a ovulação. Então, por isso que quando nós estamos no período, né, da nossa ovulação, a nossa vagina ela fica mais lubrificada. Então, a gente tem, né, uma secreção que ela parece uma clara de ovo, tá? Para quê? Para que a nossa vagina ela fique mais lubrificada. Você viu lá no filmezinho da fecundação, para que essa vagina ela possa, né, ficar mais lubrificada para carrear esse espermatozoide lá para o objetivo dele, que é penetrar naquele óvulo, né? Então, nessa época, o desejo sexual da gente é maior, né? Porque a gente tá ovulando, tá? A gente tem uma produção maior de estrógeno, né? Então, a gente fica a pele da gente fica melhor, o cabelo da gente fica melhor, né? Porque nós estamos preparadas, né? É igual um animal quando está no cio, né? Então, quando você vê uma cachorra no cio, né? Ela exala um cheiro que os cachorros correm tudo atrás dela, né? Eu estou fazendo uma analogia assim, bem basicona, tá, gente?
E aí, assim, a mulher, quando ela está nesse período de ovulação, ela tem maior desejo sexual, a vagina ela fica mais lubrificada com essa secreção, né, mais como se fosse uma clara de ovo, né? A gente tem vontade mais de se arrumar e tal. Então, fora desse período, né? Então, quando a gente passou esse período, né? Nós não tivemos relação sexual, não teve fecundação, e aí, né, a gente tem um período, se você olhar algumas literaturas, ela mostra, para que a gente possa explicar às mulheres que têm baixa escolaridade, a gente tem um período seco, né, que é o período após a menstruação, e a gente tem um período molhado, que é esse período, né, que a gente está ovulando. A gente tem um período que a gente tem uma secreção, né, mais assim, mais talhada, mais esbranquiçada. Isso tudo, né, fora de algumas patologias, isso é normal, tá? Então, a gente precisa ensinar essas mulheres a conhecer o seu corpo, né? Então, a gente também orienta, né, a questão do autoexame. Durante muito tempo, a gente vai ver isso quando a gente trabalhar o rastreamento do câncer de mama, a gente incentivava as mulheres a fazer o autoexame de mama como uma forma de prevenção do câncer de mama. Hoje a gente ensina o autoexame como uma forma de conhecimento da mulher. Então, se todo mês eu palpo a minha mama, né? Então eu já conheço a minha mama. Se eu palpo a minha vagina, se eu coloco um espelho na minha vagina, eu vou conhecer que aquilo ali está tudo bem. Qualquer alteração que esteja ali diferente, eu vou conhecer. Tá certo? Eu não vou retardar a minha ida, né, ao médico, ao enfermeiro, à unidade de saúde, porque eu não conheço eu não conheço o meu corpo, tá? E aí o que é que acontece? Então eu também tenho que orientar essa mulher a se tocar, né, para que ela possa se conhecer, tá certo? Então a gente também tem que estimular essas mulheres a ver o que é que a gente tem, o que é que a gente tem de fisiológico, para a partir do momento quando essas coisas se alterarem, a gente perceber essa alteração e buscar o atendimento de forma correta, tá? A gente tem algumas especificidades, né, nesse ciclo de vida das mulheres, tá certo? Os motivos das consultas mais comuns na infância, né, são as patologias genitais, o desenvolvimento sexual precoce, as malformações geniturinárias e a suspeita de abuso sexual, tá? Então, isso é o que leva a grande maioria, né, das crianças, tá? Isso, gente, relacionado à questão ginecológica, tá? Na adolescência, tá? As queixas mais comuns, né, são as leucorreias, as irregularidades menstruais e as dismenorreias, tá? E aí também é nesse momento da adolescência que a gente vai iniciar, né, essas questões relacionadas à anticoncepção, a gente pode receber essa adolescente grávida, a gente pode receber essas adolescentes, né, com as infecções sexualmente transmissíveis, né, que torna isso os motivos mais comuns para a consulta. Quando a gente estuda adolescente, né, a gente vê que o adolescente ele não procura muito a unidade básica de saúde, porque ele acha, né, que não tem doença. Então, quando é que o adolescente procura? Tá? Então, ele procura, né, as adolescentes mulheres, elas procuram quando essas queixas mais comuns, tá? E ela procura também quando ela quer, né, iniciar uma anticoncepção, ou quando ela também está grávida ou tem essa infecção sexualmente transmissível, ok? E aí a gente tem que levantar aspectos relevantes nessa nossa consulta. A questão relacionada à sexualidade. Nós precisamos evoluir enquanto profissional com relação à sexualidade, tá? Nós temos que deixar os nossos tabus de lado, nós temos que deixar nossos preconceitos de lado para que a gente possa atender essa mulher sem julgamento, né? Você não pode julgar uma adolescente que chega lá com 15 anos, você pergunta quantos parceiros ela teve, ela conta nos dedos 10 parceiros. Né? E você vai dizer, Ave Maria, essa menina é uma perdida. Né? Então, a gente não pode ter esse tipo de preconceito com as pacientes. Tá? Nós não podemos colocar os nossos preceitos religiosos,
tá? No encontro desse com os nossos pacientes, tá? Principalmente quando a gente vai ter que prescrever métodos contraceptivos. Para você ter uma ideia, né, eu já falei para vocês que eu também trabalho na Secretaria de Saúde do município, sou responsável pela área técnica de saúde da mulher. Eu recebi, né, não foi uma denúncia, né? Chegaram para mim e disseram que a gente tinha alguns médicos, né, de um programa médico, não sei se era do programa Mais Médico, os médicos estavam na atenção primária. Então, os médicos, eles eram de uma comunidade carismática, que eles disseram na unidade básica de saúde que eles não iam prescrever medicamentos anticoncepcionais, tá? Então, gente, isso não pode. Você está cesseando o direito da outra pessoa, né, de evitar gravidez, né, de evitar uma gravidez indesejada. Então, a gente não pode usar os nossos preceitos religiosos contra uma coisa que está garantida, que é um direito garantido para essa pessoa. Né? Então, eu também tinha uma ginecologista numa policlínica que ela não colocava DIU, né? E aí, como é que a gente vai ficar assim? Então, nós temos que escolher uma especialidade que ela não vá ferir os nossos direitos, né? As nossas convicções. Mas a gente não pode, né, através das nossas convicções, deixar, né, de garantir os direitos das pessoas, tá? Então, a gente tem, né, que saber quais são os direitos, saber quais são as leis, né? Porque, na realidade, nós vivemos num país laico, né? Que ele é regido por lei. Tá certo? Existem países que a religião é que domina, né? Como lá o Talibã, que as mulheres não podem fazer muita coisa, que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode ir para o médico, que a mulher não pode isso, a mulher não pode nada. Né? Então, você vai ter que viver no seu país de acordo com as leis do seu país. Tá? Então, a gente tem que evoluir nessa questão relacionada à sexualidade. Né? A gente não tem medo, a gente não pode ter receio de perguntar as coisas, né? Hoje em dia nós temos diversas práticas sexuais, né? Diversas práticas homossexuais, né? Relacionadas a heterossexuais, a homossexuais, a bissexualidade. Então, nós temos que evoluir nessa questão da sexualidade, para que a gente não possa cessear o direito às pessoas, à informação, a tratamento, tá? Orientações para o autocuidado e para a autonomia, né? Então, a gente tem que orientar as pessoas, né, sobre esse autocuidado, as questões relacionadas à contracepção, né, então a gente vai trabalhar muito as questões, quando falar do planejamento familiar, trabalhar muito as questões dos direitos sexuais e reprodutivos, as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, o planejamento sexual e reprodutivo, a violência sexual, né, gente, a gente vivenciou agora essa história da menininha de 10 anos, aí, né, aí ia ser uma violação de um direito que ela tinha, né, que era o direito a esse processo de abortamento. Aí você vê que uma questão que deveria ser tratada, né, de forma mais tranquila, foi tratado de uma forma extremamente inadequada, né, por pessoas que queriam cercear o direito dessa menina de ter, né, esse processo do abortamento, tá? As questões de gênero, que também a gente vai ter, né? Infelizmente, às vezes a gente não aborda muito essas questões, mas nós temos que, né, trabalhar as questões de gênero, tá? As questões da homossexualidade, da bissexualidade, da homossexualidade. Então, dentro da política, se vocês tiverem lido lá a política, a gente tem um eixo da política da população, da saúde das mulheres lésbicas, né, da saúde das mulheres, das mulheres, das transexuais. Então, a gente tem que avançar nessas questões de gênero também, para que a gente não discrimine essa pessoa, né, que vai lá na sua unidade de saúde e que ela tem um nome social, né, que ela tem que ser chamada e você não chama, porque, né, isso é sem vergonhice, né? Então, a gente tem que evoluir nessas questões, tá? As questões relacionadas às vulnerabilidades, a maioria da população que a gente atende na unidade de saúde, ela vive num ambiente de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade, ela influencia no processo de saúde e doença, né, como os indicadores sociais, então a gente também tem que ficar atento a isso. E a gente coloca aqui, né, o grande objetivo da atenção primária, gente, que é
a promoção da saúde dessas mulheres, tá certo? E aí a gente tem, né, os ambulatórios de ginecologia, como eu falei para vocês, né? Então ele tem uma sala de espera. Se você tiver dentro do seu processo de trabalho, né, grupos que você possa fazer, né, um grupo de sala de espera, de orientação, um grupo, né, de educação em saúde é interessante. O ambulatório de ginecologia, ele é um ambulatório simples, né? Ele tem uma mesa ginecológica, uma escadinha, né, o material para fazer prevenção. Geralmente, esses consultórios, como eu falei, ele tem banheiro, né, para que a mulher possa se trocar, certo? Ou, se ele não tiver banheiro, você, né, fazer um biombo para que essa mulher tenha mais privacidade, né? E aí ele deve ter uma mesa, né, onde você vai fazer esse atendimento, tá? A gente vai ver, né, dentro desse processo, o rastreamento do câncer, né, de colo de útero, tá? Que ele é feito também dentro dessa consulta ginecológica, a gente tem uma aula só sobre isso. A gente vai ver o rastreamento e o controle do câncer de mama, tá certo? Que também vai ser uma aula específica nisso. E essas duas atividades, elas estão, né, dentro da consulta ginecológica. Então, não é para você chegar, como eu falei, a mulher querendo fazer uma prevenção, né, como elas dizem, você focar apenas na coleta, né, citopatológica. Não é isso. A gente tem que fazer toda essa abordagem, né, que eu falei agora para vocês, tá? E aí, gente, nós vamos trabalhar as afecções ginecológicas, tá? Essa afecção ginecológica a gente vai trabalhar num estudo dirigido que eu vou explicar para vocês, tá certo? Aí a gente tem, né, dentro das nossas referências, as rotinas de ginecologia, a gente tem todos esses capítulos aí, tá? E o caderno da atenção básica, que é o caderno, né, do controle do câncer na atenção básica, capítulo 3 e 4. Esse é o material para vocês, né, realizarem o estudo dirigido, tá? Que eu vou mostrar para vocês e vocês aprofundarem essas questões aqui, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A hora é essa. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito pesado.